E vamos agora para a catequese do Papa Leão sobre os documentos do Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e sejam bem-vindos. Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, hoje iremos focar-nos no segundo capítulo, dedicado ao povo de Deus. Deus que criou o mundo e a humanidade, que deseja salvar cada ser humano, realiza sua obra de salvação na história, escolhendo um povo específico e habitando entre ele. Por isso, chama Abraão e promete-lhe uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e areia na praia do mar. Com os filhos de Abraão, depois de os libertar da escravidão, Deus faz uma aliança, acompanha-os, cuida deles e reúne-os sempre que se desviam. Por isso, a identidade desse povo é dada pela ação de Deus e pela fé nele. São chamados a tornar-se luz para as outras nações, como um farol que atrairá todos os povos, toda a humanidade. O Concílio afirma que todas essas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. E de fato, Cristo, que no dom do seu corpo e sangue, reúne definitivamente este povo em si. Agora é composto por pessoas de todas as nações. É unificado pela fé nele, pela adesão a ele, por viver sua própria vida animada pelo Espírito do ressuscitado. Esta é a Igreja, o povo de Deus que extrai a sua existência do corpo de Cristo e que é Ele próprio o corpo de Cristo. Não um povo como os outros, mas o povo de Deus, chamado por Ele e composto por mulheres e homens de todos os povos da terra. O seu princípio unificador não é uma língua, uma cultura, uma etnia, mas a fé em Cristo. A Igreja é, pois, segundo uma esplêndida expressão do Concílio, a Assembleia dos que se voltam com fé para Cristo. É um povo messiânico, precisamente porque o seu guia é Cristo, o Messias. Os seus membros não ostentam méritos nem títulos, mas apenas o dom de serem, em Cristo e por meio dele, filhos e filhas de Deus. Antes de qualquer tarefa ou função, portanto, o que realmente importa na Igreja é ser enxertado em Cristo, ser filho de Deus pela graça. Esse é também o único título honorífico que deveríamos procurar como cristãos. Estamos na Igreja para receber continuamente a vida do Pai e viver como seus filhos e irmãos uns dos outros. Consequentemente, a lei que anima as relações na Igreja é o amor, tal como o recebemos e o experimentamos em Jesus. E o seu objetivo é o reino de Deus, para o qual ela caminha juntamente
com toda a humanidade. Unificada em Cristo, Senhor e Salvador de todo homem e mulher, a Igreja nunca poderá fechar-se sobre si mesma, mas estará aberta a todos e para todos. Se os crentes em Cristo lhe pertencem, o Concílio recorda-nos que, ao novo povo de Deus, todos os homens são chamados. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus que, no princípio, criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Mesmo aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, por isso, de algum modo, orientados para o povo de Deus, e a Igreja, cooperando na missão de Cristo, é chamada a difundir o Evangelho por toda parte e a todos, para que todos possam entrar em contato com Cristo. Isso significa que na Igreja há e deve haver lugar para todos, e que todo cristão é chamado a anunciar o Evangelho e a dar testemunho em todos os ambientes em que vive e trabalha. Assim demonstra a catolicidade deste povo, acolhendo as riquezas e os recursos das diferentes culturas e, ao mesmo tempo, oferecendo-lhes a novidade do Evangelho para as purificar e elevar. Nesse sentido, a Igreja é una, mas inclui todos. Um grande teólogo descreveu assim: como única arca da salvação, deve acolher toda a diversidade humana na sua vasta nave. Como único salão de banquetes, o alimento que distribui provém de toda a criação. A túnica sem costura de Cristo é também, e é a mesma coisa, a túnica multicolorida de José. É um grande sinal de esperança, sobretudo nos nossos dias marcados por tantos conflitos e guerras. Saber que a Igreja é um povo no qual, em virtude da fé, coexistem mulheres e homens de diferentes nacionalidades, línguas ou culturas. É um sinal colocado no próprio coração da humanidade, uma recordação e profecia daquela unidade e paz para as quais Deus Pai chama todos os seus filhos. Conclui assim Papa Leão a sua catequese desta quarta-feira, dedicada mais uma vez à Constituição Dogmática Lumen Gentium. E hoje o Papa foca então no segundo capítulo, dedicado ao povo de Deus.